Às 9h17 da manhã do dia 22 de janeiro de 1943, o segundo-tenente John George estava agachado nos escombros de um abrigo japonês a oeste de Point Cruz. Ele observava uma figueira a 240 jardas de distância através de uma mira que oficiais colegas ridicularizaram por 6 semanas. Ele tinha 27 anos, era campeão do estado de Illinois, mas ainda não tinha nenhuma morte confirmada, e os japoneses tinham 11 atiradores na floresta de Point Cruz. Nas últimas 72 horas, eles mataram 14 homens do 130º Regimento de Infantaria. O oficial comandante de George chamou seu rifle de brinquedo. Outros comandantes de pelotão o chamaram de namorada por correspondência quando ele abriu a caixa da Winchester modelo 70. O rifle tinha uma mira Lyman Alaskan e montagem Griffin & Hall e foi aberto no acampamento Forest, no Tennessee. O responsável pelas armas queria saber se era para atirar em veados ou alemães, e George explicou que era para atirar em japoneses. Eles partiram antes da arma chegar. George passou toda a viagem para Guadalcanal, vendo os outros limparem seus fuzis Garand, enquanto sua arma ficava num depósito em Illinois. Ele solicitou que fosse enviada pelo correio militar. 6 semanas depois, no final de dezembro de 1942, um sargento de suprimentos lhe entregou uma caixa de madeira marcada como frágil. Dentro estava o rifle que ele economizara por 2 anos do salário da Guarda Nacional para comprar. O rifle pesava 9 libras e a mira mais 12 onças. O Garand fornecido a todos os outros em seu batalhão pesava 9 libras e meia e não tinha ampliação. O rifle de George era de ferrolho com 5 tiros, enquanto o Garand era semiautomático com 8 tiros. O capitão Morris ordenou que ele deixasse o rifle esportivo na barraca e levasse uma arma de verdade, mas George continuou carregando. Ele servia no 132º Regimento de Infantaria. Substituindo os fuzileiros navais em Guadalcanal no final de dezembro de 1942, os fuzileiros navais lutavam desde agosto. Eles haviam tomado o campo de Henderson. Eles o mantiveram, mas ainda não haviam tomado o Monte Austin. E ainda não haviam limpado os japoneses das florestas costeiras a oeste do rio Matanikau. O Monte Austin tem 1.514 pés de altura, e os japoneses o chamavam de Gifu. 500 homens, 47 abrigos. O batalhão de George atacou em 17 de dezembro. Eles lutaram por 16 dias, perdendo 34 mortos e 279 feridos, antes de finalmente tomarem a encosta oeste. Em 2 de janeiro, George ainda não havia disparado sua Winchester em combate. A floresta ao redor de Point Cruz era diferente. Sem abrigos, sem posições fixas. Apenas soldados japoneses que recuaram para o oeste do campo de Henderson e se entrincheiraram em árvores gigantes. Alguns desses soldados eram atiradores. Eles tinham fuzis Arisaka tipo 90 com mira e conheciam a selva e como esperar. Em 19 de janeiro, um atirador matou o soldado Davis enquanto ele pegava a água de um riacho. Em 20 de janeiro, outro atirador matou 2 homens da Companhia L durante uma patrulha. Em 21 de janeiro, mais 3 morreram. Um deles foi baleado no pescoço de cima de uma árvore, e a patrulha já havia passado por ali 2 vezes. O comandante do batalhão convocou George naquela noite, porque os atiradores japoneses estavam matando seus homens mais rápido que a malária, e ele precisava de alguém que soubesse atirar. Ele queria saber se aquele rifle comprado por correspondência realmente acertava alguma coisa. George explicou seu histórico. Campeão estadual de Illinois a 1000 jardas em 1939, aos 23 anos. O mais jovem a vencer na história do estado, agrupamento de 6 polegadas a 600 jardas com mira de ferro. Com a mira Lyman Alaskan, 5 tiros em 4 polegadas a 300 jardas. O comandante lhe deu até de manhã para provar. Se você quer ver como o rifle civil de George se saiu contra os atiradores japoneses treinados para a guerra na selva, clique naquele botão de like. Isso nos ajuda a compartilhar mais histórias esquecidas como esta. E inscreva-se se ainda não o fez. De volta a George. George passou a noite inteira verificando seu rifle. A Winchester estava coberta de Cosmoline para a viagem marítima, e ele a limpou. Ele verificou as bases da mira. Ele carregou 5 cartuchos de caça 3006 que havia embalado no Tennessee, munição de serviço comum, o mesmo tipo que o Garand usava. Na madrugada de 22 de janeiro, George moveu-se para uma posição nos escombros de um abrigo japonês que seu batalhão havia tomado 3 dias antes.
O abrigo dava para os bosques de coqueiros a oeste de Point Cruz, de acordo com a inteligência. Os atiradores japoneses operavam a partir de grandes árvores naquela área, figueiras. Algumas chegavam a 90 pés de altura com troncos de 8 pés de espessura. Um atirador podia subir em uma dessas árvores antes do amanhecer e ficar lá o dia todo sem ser detectado. George não levou o observador nem operador de rádio, apenas o rifle, um cantil e 60 cartuchos em clipes. Ele se acomodou no abrigo e começou a observar as árvores através de sua mira. A mira Lyman Alaskan tinha ampliação de 2,5 vezes. Não muito, mas o suficiente para ver movimentos nos galhos que o olho nu perderia. A floresta nunca estava silenciosa. Pássaros, insetos, o som distante da artilharia. George aprendeu a filtrar o ruído e se concentrar no movimento, e ele examinou as árvores lentamente, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Às 9h17, ele viu. Um galho se moveu, sem vento, apenas um pequeno deslocamento, 87 pés acima numa figueira. A 240 jardas, George viu o galho se mover novamente. Então viu uma forma, um homem, roupas escuras, sentado onde 3 galhos se encontravam. O atirador de elite japonês estava virado para leste, observando a trilha onde o batalhão de George transportava suprimentos. George ajustou a mira, 2 cliques para a direita para compensar o vento e controlou a respiração. O gatilho da Winchester era liso como vidro, com pressão de 3,5 libras. Ele passara horas ajustando o rifle no acampamento Perry antes da guerra. Agora saberia se um rifle de tiro ao alvo civil poderia matar um homem treinado para matá-lo. Primeiro, George apertou o gatilho. A Winchester recuou contra seu ombro. O estampido ecoou pela floresta a 240 metros. O atirador japonês sobressaltou-se e caiu. Ele caiu através dos galhos. Seu corpo tombou por 90 pés e bateu no chão perto da base de uma figueira. George engatilhou. O estojo vazio foi ejetado. Ele inseriu outra bala. Manteve a mira na árvore e esperou por movimento, mas não houve nada. O companheiro do atirador estaria por perto. Os atiradores japoneses trabalhavam em pares. Um atirador, um observador. Se George acabara de matar o atirador, o observador estava em algum lugar naquela árvore ou nas vizinhas. George vasculhou as figueiras ao redor. A mira de ampliação 2/0 o obrigava a buscar devagar. Cada árvore podia esconder vários homens, e o dossel criava sombras que tornavam as formas difíceis de distinguir sem observação cuidadosa. Às 9h43, encontrou o segundo atirador em outra árvore, 60 metros ao norte da primeira. Este estava mais baixo, cerca de 50 pés. O soldado japonês descia pelo tronco, recuando por ter ouvido os tiros e saber que sua posição estava comprometida. George mirou, liderou o movimento e atirou. O segundo atirador caiu de costas da árvore, seu rifle chacoalhando pelos galhos à frente. Ambos atingiram o chão da floresta em segundos. 2 disparos, 2 mortes. George carregou a Winchester com um clipe. Mãos firmes, respiração controlada. Não era diferente de atirar no acampamento Perry, exceto que o alvo atirava de volta. Às 11h21, uma bala japonesa atingiu o saco de areia a 15 centímetros da cabeça de George, e o impacto jogou terra em seu rosto. Ele rolou para a esquerda e apertou-se contra a parede do abrigo. O tiro viera do sudoeste, direção diferente dos 2 primeiros atiradores. George esperou 3 minutos, depois recuou lentamente para a posição de tiro e examinou as árvores a sudoeste. O atirador se moveria após atirar. Era o princípio básico dos franco-atiradores. Atirar e mover, mas numa floresta tão densa, as opções de movimento eram limitadas. George o encontrou às 11h38, na terceira árvore da esquerda em um aglomerado de 5 figueiras, a 73 pés de altura, onde o atirador japonês se reposicionara. Mudou para outro galho, mas na mesma árvore, um erro. George colocou a cruz sobre a forma escura e atirou. O terceiro atirador caiu sem um som. Ao meio-dia, George matara 5 atiradores japoneses. O boato se espalhou pelo batalhão. Aqueles que zombavam de seu rifle comprado por catálogo agora perguntavam se podiam vê-lo trabalhar. George recusou plateia, pois chamava atenção. A tensão atraía fogo. Os atiradores japoneses se adaptavam. Após a 5ª morte, pararam de se mover durante o dia. George passou a tarde examinando árvores e não viu nada.
Às 16 horas voltou ao posto de comando do batalhão. O capitão Morris esperava. Sua voz não tinha mais zombaria. Queria que George voltasse à posição ao amanhecer. O dia 23 de janeiro começou com chuva. Chuva tropical pesada que transformou o chão da floresta em lama e tornou impossível ver além de 100 metros. George sentou-se no abrigo e esperou o tempo clarear. A chuva parou às 8h15. Às 8h45, a visibilidade estava boa o suficiente para trabalhar. George detectou o primeiro atirador do dia às 9h12. O soldado japonês escalara para a posição durante a chuva. Inteligente, o som da chuva ocultava o movimento. Este atirador escolhera uma árvore a 290 metros, distância maior que no dia anterior. Também inteligente, estavam aprendendo sua capacidade. George compensou a distância e atirou. O atirador caiu. A sexta morte trouxe uma reação que George não previu. Às 9h57, morteiros japoneses começaram a bombardear a área ao redor de seu abrigo, pois haviam localizado sua posição pelo clarão do cano ou pelo som. O primeiro tiro caiu 40 metros aquém, a segunda salva caiu 20 metros aquém, e a terceira acertaria o abrigo. George agarrou o rifle e correu, disparando para o norte ao longo da linha de árvores, e mergulhou numa cratera de bomba quando a terceira salva atingiu. O abrigo que acabara de ocupar desapareceu em explosões e estilhaços voando. Ele se moveu para outra posição, uma árvore caída a 120 metros ao norte do abrigo destruído. A árvore fornecia cobertura e uma visão clara dos bosques, e George se instalou e continuou observando. Os japoneses enviaram mais atiradores naquela tarde. Sabiam que George os estava caçando, e agora o caçavam de volta. O jogo mudara, e não era mais tiro ao alvo, mas um duelo. Às 14h23, George eliminou o sétimo atirador, e às 15h41, ele eliminou o oitavo. Este havia subido 94 pés em uma figueira para se esconder bem, mas a altura criava uma sombra contra o céu. Quando o ângulo do sol mudou às 17 horas, o capitão Morris enviou um corredor para chamar George de volta. George ficou em posição por 9 horas, e Morris queria os números. George relatou 8 mortes confirmadas em 2 dias, 12 tiros disparados, 8 acertos, 4 erros. Morris designou George para continuar as operações de atirador a partir do amanhecer de 24 de janeiro. Naquela noite, George limpou seu Winchester e calculou. 11 atiradores japoneses estavam ativos na floresta Point Cruz. 8 mortos, 3 restantes. Esses 3 seriam os melhores, os que sobreviveram por mais tempo. E agora eles sabiam exatamente como George se parecia e exatamente que rifle ele carregava. George carregou 5 novas balas no Winchester e tentou dormir às 3 horas dos Midas. Desistiu e sentou na tenda com o rifle no colo. A chuva começou novamente às 4h15. Às 5h30, a chuva estava forte o suficiente para atrasar as operações do amanhecer. George aproveitou o tempo para se mover para uma nova posição. Não um bunker, não uma árvore caída. Um lugar que os japoneses não esperariam. Escolheu um ponto 70 jardas ao sul de sua posição antiga. Um grande aglomerado de rochas que os fuzileiros navais haviam usado como ninho de metralhadora. Em dezembro passado, aquela posição tinha boa cobertura e campo de tiro sobreposto à floresta. Ele se acomodou e esperou a chuva parar. Às 7h43, a chuva diminuiu para a garoa, a visibilidade melhorou e George começou a examinar as árvores com binóculos. Às 8h17 de 24 de janeiro, ele encontrou o atirador número 9. O soldado japonês estava posicionado em uma palmeira, a 190 jardas, baixo, a apenas 40 pés. Incomum. A maioria dos atiradores sobe alto para melhor visão. Este escolheu ocultação em vez de altura. As folhas de palmeira formavam um esconderijo natural que seria invisível do solo, mas George não estava no solo. Ele estava no alto das rochas. A visão mostrava a área de Franz. Ele podia ver a forma escura do ombro e cabeça do atirador. George mirou, controlou a respiração e começou a apertar o gatilho. Então parou. Algo estava errado. A posição era óbvia demais. Fácil demais. George caçava atiradores há 3 dias e matara 8. Os 3 restantes não cometeriam erros básicos. Não se colocariam onde um atirador em posição elevada pudesse vê-los. A menos que fosse uma isca. George baixou o rifle e varreu as árvores ao redor.
Se o atirador na palmeira era uma isca, o verdadeiro estaria posicionado para apoiá-lo. Ele observaria qualquer um que atirasse, esperando o clarão do cano e pronto para revidar. George examinou as árvores metodicamente com os binóculos, da esquerda para a direita, de cima para baixo, verificando cada árvore num raio de 300 jardas da palmeira. Levou 11 minutos e às 8h28 ele encontrou a ameaça real. A ameaça real era uma figueira a 80 jardas a noroeste da palmeira, com 91 pés de altura. O atirador japonês estava posicionado num esconderijo perfeito, com galhos e cipós o ocultando de 3 lados. Ele tinha uma linha de visão clara para a posição antiga de George na árvore caída. Ele esperava que George aparecesse lá ou atirasse na isca na palmeira. George tinha 2 problemas. Primeiro, o atirador verdadeiro estava olhando para o lugar errado. Se George atirasse nele, o som revelaria a verdadeira posição de George. O atirador se moveria antes que George pudesse recarregar e colocar uma nova bala. Segundo, se George não fizesse nada, o atirador acabaria percebendo que George não estava na árvore caída e começaria a procurá-lo. George decidiu usar a isca contra eles. Mirou no atirador isca na palmeira, ajustou para o vento e atirou. O atirador isca estremeceu e caiu da palmeira. George imediatamente girou o rifle em direção à figueira. A 91 pés, o atirador verdadeiro reagiria ao tiro. Ele se viraria para o som e essa rotação criaria movimento. George viu um leve deslocamento. O atirador estava mudando de posição para encarar a posição de George. George colocou a mira na forma escura e atirou antes que o atirador pudesse se virar completamente. O atirador verdadeiro caiu e seu rifle caiu atrás. 2 tiros, 2 mortes. Mas George havia revelado sua posição para qualquer outro que estivesse observando. Ele pegou o rifle e munição, correu, moveu-se para leste ao longo da linha de rochas e pulou numa vala de drenagem a 40 jardas dali. Apertou-se contra a lama e esperou. Às 8h34, fogo de metralhadora japonesa varreu as rochas onde ele estivera 6 segundos antes. As balas levantaram poeira e estilhaços de rocha, e o fogo durou 17 segundos. Quando parou, George contou até 60 antes de se mover. Moveu-se novamente, desta vez para uma posição a 100 jardas a leste, uma cratera de bomba parcialmente cheia de água da chuva. George sentou na cratera com água até o peito, colocou o Winchester na borda da cratera e continuou examinando as árvores com binóculos. 10 mortes confirmadas, uma restante. O 11º atirador seria o melhor, o mais inteligente, o mais experiente. Ele tinha visto 10 de seus companheiros morrerem em 3 dias e conhecia as táticas de George e seu rifle. Sabia a localização aproximada de George e em algum lugar entre aquelas árvores ele estava, observando, esperando, planejando. George varria a floresta através de sua mira, e a ampliação da Lyman Alaskan tornava as formas distantes visíveis, mas não identificáveis. Cada ponto escuro poderia ser um galho ou uma pessoa, então George teve que examinar cada um cuidadosamente. Às 9h47 ele percebeu seu erro. O 11º atirador não estava na árvore. Ele estava no chão e se movendo em direção à posição de George. George viu o movimento na periferia de sua visão. 60 jardas ao sul, rente ao chão, uma silhueta se movia através da vegetação rasteira paralela à linha das árvores. O atirador japonês estava usando a vegetação do subbosque como cobertura. Samambaias, vinhas, galhos quebrados. Ele estava rastejando em direção à última posição conhecida de George, perto das rochas. George ficou imóvel na poça d'água. A Winchester estava no ombro, a respiração controlada. Mas o ângulo não era o certo. A borda da poça bloqueava sua visão do atirador que se aproximava. George precisava se levantar para conseguir um tiro limpo, mas levantar-se o exporia. O atirador japonês parou de se mover às 9h52. Ele havia chegado a uma posição a 40 jardas das rochas. George observou pela mira. O atirador estava estudando as rochas, procurando movimento, qualquer sinal do alvo. George esperou. A paciência é a principal habilidade do trabalho de atirador, a capacidade de ficar parado, deixar o tempo passar esperando o momento certo em vez de forçar um tiro ruim. Às 9h58, o atirador japonês começou a se mover de volta. Ele rastejou para frente até 35 jardas das rochas, 30 jardas, 25 jardas. Ele estava se aproximando pelo sul, pelo lado que George havia usado quando se retirou. Sob fogo da metralhadora, George entendeu a tática.
O atirador japonês havia observado o ataque da metralhadora e sabia que George havia se movido para leste a partir das rochas. Ele estava seguindo a rota de fuga mais provável, caçando George da mesma forma que George o havia caçado. Às 10:03, o atirador japonês chegou às rochas. Ele se moveu para o ninho da metralhadora e assumiu uma posição voltada para leste, em direção à vala de drenagem, em direção à área onde George deveria ter se movido. O atirador estava agora a 38 jardas da posição real de George na poça d'água, mas estava virado na direção errada e suas costas estavam expostas. George tinha um tiro limpo no centro do corpo. 38 jardas era um tiro fácil mesmo sem mira, mas George hesitou. Este atirador havia sobrevivido a 10 dias da campanha americana em Point Cruz Grooves. Ele havia sobrevivido a outros 10 atiradores que foram mortos por cometerem erros, mas este homem não cometeria erros. A posição nas rochas era muito exposta, muito vulnerável. Nenhum atirador experiente ficaria ali por mais de alguns segundos. Isso devia ser outra isca. Outra posição de emboscada. George manteve a mira no atirador nas rochas, mas ampliou sua consciência para a área ao redor, caso fosse uma isca. A ameaça real estaria posicionada para apoiá-la em algum lugar com visão para quem quer que atirasse. Às 10:06, George descobriu um segundo soldado japonês a 70 jardas a noroeste das rochas, atrás de um tronco caído. Este soldado não se movia, não mudava de posição, apenas observava e esperava. Seu rifle estava apontado para a vala de drenagem onde George supostamente estaria escondido. 2 homens, não um. O 11º atirador havia trazido apoio, ou talvez estes fossem os 2 últimos atiradores, os números 10 e 11 trabalhando juntos. George tomou uma decisão. Ele não poderia atirar em ambos antes que eles reagissem. A Winchester de ferrolho exigia que ele manuseasse a ação entre os disparos. Isso daria a eles tempo para localizá-lo e revidar. Ele precisava de uma abordagem diferente. George lentamente se abaixou ainda mais na água. Ele afundou até que apenas seus olhos e o topo da cabeça ficassem acima da superfície. Ele manteve a Winchester apontada para o céu para evitar que a água entrasse no cano. Então esperou. Às 10:13, o soldado japonês nas rochas se levantou. Ele havia passado 10 minutos observando a vala de drenagem e não viu nada. Ele acreditava que George havia se movido mais para leste. Ele se virou e sinalizou para seu companheiro atrás do tronco caído, e ambos começaram a se mover para leste. Eles se moviam paralelamente, separados por 70 jardas, fazendo uma varredura, planejando encurralar George ou encontrar sua posição. George permaneceu imóvel na água. Os 2 soldados japoneses passaram por sua poça. Agora estavam entre George e a linha das árvores, com as costas expostas. George lentamente emergiu da água. Silenciosamente colocou a Winchester no ombro. A água pingava do cano, do uniforme, de seu rosto. Ele mirou no soldado mais próximo, aquele que estava nas rochas. Agora, a 42 jardas, George disparou. O soldado caiu. George manuseou a ação, carregando outro cartucho. Ele girou o rifle em direção ao segundo soldado. Atrás do tronco caído, o homem estava se virando. 11 tiros foram disparados em 3 dias, e 11 atiradores japoneses estavam mortos. George limpou aquele ponto. Cruz sabia da ameaça que matou 14 americanos em 72 horas. Mas quando George saiu da cratera e recolheu os cartuchos disparados, ouviu um som que o paralisou. Vozes. Vozes japonesas ecoaram da borda da floresta. Muitos estavam se movendo em direção aos soldados caídos. George tinha batido os atiradores, mas eles não agiam sozinhos. George afundou-se novamente na cratera, água fria e lamacenta, submergindo até que apenas seus olhos ficassem acima da superfície. Ele manteve a Winchester na vertical para manter o cano limpo. As vozes japonesas aumentavam. Pelo menos 6 homens, talvez mais, moviam-se em direção aos 2 atiradores mortos. George ouviu galhos quebrando e equipamentos chacoalhando. Não eram atiradores, mas infantaria, uma patrulha ou equipe de recuperação enviada para recolher os corpos. George contou segundos. As vozes pararam no primeiro corpo, a 42 jardas de sua cratera. Ele estava perto o suficiente para ouvi-los claramente, embora não entendesse as palavras. Então, as vozes se moveram para o segundo corpo, com muita conversa em tom urgente. Às 10:28, as vozes começaram a se mover novamente, não de volta à borda da floresta, mas em direção à cratera de George. Eles tinham encontrado suas pegadas. Havia marcas de botas na lama, desde as pedras até a cratera. George tinha sido cuidadoso com ruído e movimento, mas não com os rastros. George tinha 5 cartuchos na Winchester contra pelo menos 6 soldados japoneses. Uma desvantagem para um rifle de ferrolho.
Ele considerou as opções: esconder-se e esperar que passassem ou lutar. As vozes aproximavam-se. 30 jardas, 25 jardas, 20 jardas. Às 10h31, um soldado japonês apareceu na borda da cratera, olhando diretamente para George. Seus olhos se encontraram, e George atirou de debaixo d'água. O soldado caiu para trás. George engatilhou ainda submerso, carregou outro cartucho e levantou-se. Mais 2 soldados na borda da cratera. George atirou, engatilhou, atirou novamente, e ambos os soldados caíram. Restavam 3 cartuchos, e George podia ouvir gritos e mais soldados avançando em sua direção. Ele saiu da cratera para o norte, afastando-se das vozes que se aproximavam. Correu 20 jardas e escondeu-se atrás de uma árvore caída. Os tiros de fuzis japoneses ecoaram pela floresta. As balas atingiram o chão ao redor da cratera e ao redor da árvore caída. Os soldados atiravam em movimento, em som, não em um alvo definido. George manteve-se abaixado e observou a área através da mira. George viu o movimento. 2 soldados avançavam em direção à cratera a 50 jardas. Então ele mirou no primeiro e atirou. O soldado caiu e o segundo mergulhou para a cobertura. Restavam 2 cartuchos e George ouviu muitas vozes atrás. Os japoneses estavam cercando. Um grupo avançava do sul, outro do leste. George estava prestes a ser cercado. Ele tomou uma decisão. Não poderia vencer um tiroteio com um rifle de ferrolho contra vários soldados com armas semiautomáticas. Precisava romper o contato e recuar para as linhas americanas. George agarrou o rifle e correu para o norte. Ele irrompeu através de densos arbustos. Cipós enroscaram-se em suas botas. Galhos chicotearam seu rosto. Os tiros japoneses perseguiam-no. Balas uniam, atingiam árvores e levantavam terra. George correu por 90 segundos antes de mergulhar em outra cratera. Esta cratera estava seca. Ele pressionou-se contra a parede e escutou. As vozes japonesas agora estavam distantes, não estavam perseguindo, estavam se reunindo em torno dos corpos de seus companheiros. George examinou o rifle, lama na coronha e água ainda pingando do cano. Ele tinha 2 cartuchos e nenhum carregador. Os carregadores estavam na mochila, e a mochila em algum lugar perto da cratera cheia d'água. Às 10h47, George começou a voltar, não correndo, mas andando, mantendo-se abaixado, usando o terreno como cobertura. Moveu-se para nordeste em direção às linhas americanas. A floresta estava silenciosa, sem vozes, sem movimento, apenas o som de sua própria respiração e o rugido distante de canhões. Às 11h13, George chegou ao perímetro defensivo americano. Um sentinela da marinha o questionou e George se identificou. O sentinela o deixou passar. George foi ao posto de comando do batalhão e se apresentou ao capitão Morris. Morris queria uma entrevista completa e George a forneceu. 11 atiradores japoneses abatidos em 4 dias e 12 cartuchos disparados contra atiradores. 11 acertos, depois um tiroteio com infantaria e mais 3 mortes com um total de 5 cartuchos naquele confronto. Morris perguntou sobre a situação da munição e George tinha apenas 2 cartuchos. Morris perguntou sobre o rifle e George disse que ainda funcionava, mas precisava de limpeza, com lama no mecanismo e água no cano. Morris mandou George limpar o rifle e descansar. Não haveria operação no dia seguinte porque o batalhão estava se movendo para leste e a área de Point Cruz não era mais prioridade. Os japoneses estavam evacuando Guadalcanal e a inteligência indicava que completariam a retirada em 2 semanas. George voltou para sua barraca, desmontou a Winchester no campo e passou 2 horas limpando cada peça. Ele passou panos embebidos em cosmoline e óleo de arma pelo cano até que saíssem limpos. Ele verifica os suportes da mira, ajusta a distância ocular e carrega 5 novas balas. Às 14 horas, chegam notícias do quartel-general da divisão de que o comandante do batalhão quer ver George. George vai ao quartel-general, perguntando-se se Morris teria feito um relatório negativo sobre o combate não autorizado, uso excessivo de munição e operação solo sem apoio. Em vez disso, ele vê Morris e 2 outros oficiais esperando, um dos quais é o coronel Ferry, comandante do regimento, que tem uma pergunta. Será que George pode treinar outros para fazer o que ele fez? George diz que pode tentar, mas precisará de tempo e de rifles com mira telescópica. E quanto aos que já podem atirar, Ferry diz que a divisão tem 14 Springfield com miras universais, rifles de atirador deixados pelos fuzileiros navais. E Ferry tem 40 homens no regimento que atingiram o padrão de atirador especialista
especialista antes do destacamento. Ferry quer que George forme um destacamento de atiradores, treine esses homens, desenvolva táticas e elimine todos os atiradores japoneses restantes na área de operações dos Estados Unidos. George aceita, mas com uma condição: ele quer ficar com sua Winchester. Ferry aprova o pedido e George fica com a Winchester Model 70. Os 14 Springfield com miras neutras são entregues aos homens que George treinará. O treinamento começa em 27 de janeiro e George reúne 40 homens em um campo de tiro temporário a 3 quilômetros a leste de Henderson Field. Esses homens são teoricamente atiradores especialistas. Eles atingiram o padrão com miras de ferro a distâncias de até 460 metros. Mas nenhum deles tem experiência de combate como atirador e ninguém jamais matou alguém de uma posição oculta. George começa com o básico: controle da respiração, puxar o gatilho. Leitura do vento. Os Springfield pesam 5 kg com miras universais, mais pesados que o rifle grande e mais pesados que a Winchester de George. O peso torna o rifle estável, mas cansa os braços ao segurá-lo por longos períodos. George ensina-os a usar qualquer ponto de apoio disponível: pedras, troncos, sacos de areia. A selva raramente oferece posições de tiro ideais, então os atiradores devem se adaptar ao terreno e criar uma base de tiro estável com qualquer material disponível. O treinamento no campo de tiro dura 3 dias, e George faz os homens atirarem em alvos fixos, de 90 a 370 metros, depois alvos móveis, depois alvos parcialmente obscurecidos pela vegetação. Em 30 de janeiro, 32 dos 40 homens conseguem acertar consistentemente um alvo do tamanho de uma pessoa a 275 metros. Em condições de campo, George divide-os em 16 equipes de 2, atirador e observador. O observador carrega binóculos e um rifle Gran. Sua tarefa é localizar o alvo e garantir a segurança enquanto o atirador opera. Após cada abate, os papéis podem ser trocados. Isso torna ambos proficientes e evita um ponto fraco único ao depender apenas de um atirador. Em 1º de fevereiro, George leva 4 equipes para o campo. Sua missão é limpar as posições japonesas a oeste do rio Matanikau. A inteligência informa que pequenos grupos de soldados japoneses ainda estão ativos na área. Não atiradores, apenas soldados de infantaria que ficaram para trás e não foram evacuados. As 4 equipes se posicionam ao amanhecer. George é emparelhado com um observador chamado Cabo Reis. Eles se posicionam em um ponto alto com vista para uma trilha que os japoneses usavam para suprimentos. Às 7h20, um soldado japonês aparece na trilha. Reis confirma o alvo através dos binóculos. George atira e o soldado cai. George recarrega e varre em busca de outro alvo. Nenhum alvo aparece nas 6 horas seguintes. A equipe de George enfrenta mais 7 soldados japoneses naquela trilha. 7 tiros, 6 mortos e um erro devido ao vento. As outras 3 equipes relatam resultados semelhantes. 23 soldados japoneses foram mortos naquele dia, 100 baixas americanas. O destacamento de atiradores continua operando até o início de fevereiro, e em 9 de fevereiro, o destacamento havia abatido 74 soldados japoneses. Este número é conservador, contando apenas as mortes confirmadas quando os corpos puderam ser observados. A evacuação japonesa acelera durante este período. Contra-torpedeiros chegam à noite para buscar tropas no Cabo Esperance, no extremo oeste de Guadalcanal. As forças americanas avançam para o oeste para impedir a evacuação, mas os japoneses lutam efetivamente em ações de retaguarda. O destacamento de atiradores de George tem a missão de eliminar os soldados japoneses que estão protegendo as rotas de retirada. Em fevereiro, George está operando perto do rio Tanamoboga, quando um soldado de infantaria japonês atira nele. A bala atinge o ombro esquerdo de George. O impacto o faz girar e cair. Reis puxa George para um abrigo e chama um médico. O ferimento é grave, mas não fatal, pois a bala atravessou o músculo sem atingir osso ou vaso sanguíneo principal. George é evacuado para um hospital de campanha perto de Henderson Field. Os médicos limpam o ferimento e o saturam. Dizem a George que ele vai se recuperar, mas precisa descansar e não pode participar de combates por pelo menos 3 semanas. George fica no hospital de campanha por 2 semanas, durante as quais os japoneses completam a evacuação de Guadalcanal. Em 9 de fevereiro, as forças americanas chegam ao Cabo Esperance e o encontram vazio. A campanha terminou. O destacamento de atiradores de George operou por 12 dias, com 74 mortes confirmadas e nenhuma baixa amiga nas operações de atiradores, e o destacamento foi oficialmente reconhecido. De acordo com o quartel-general da divisão, o coronel Ferry recomenda conceder a George a medalha Estrela de Bronze.
Mas a guerra de George não termina enquanto ele se recupera no hospital de campanha. Ordens do Comando do Pacífico foram emitidas. O exército precisava de oficiais de combate experientes para uma nova missão. Algo na Birmânia, algo confidencial. George se voluntariou e em março já estava em um navio de transporte rumo ao oeste através do Pacífico. Sua Winchester modelo 70 estava embalada em uma caixa à prova d'água no porão de carga, e a mira Lyman Alaskan estava envolta em oleado. George não sabia os detalhes da missão na Birmânia. Só sabia que envolvia guerra na selva, patrulhas de longo alcance e operações atrás das linhas japonesas. O tipo de missão em que alguém com um fuzil que podia acertar alvos a 600 jardas poderia ser útil. O navio de transporte chegou à Índia em 3 de abril. George, junto com outros 200 oficiais, foi informado sobre sua missão. Eles se juntariam a uma nova unidade, totalizando 3.000 homens. A unidade ainda não tinha nome oficial. Os soldados se autodenominavam de outra forma. Chamavam a si mesmos de Merrill's Marauders, os mercenários de Merrill. A unidade composta 5307 foi oficialmente formada em 28 de maio de 1943, mas os soldados já treinavam desde abril em táticas de infiltração de longo alcance e operações de sobrevivência na selva sem linhas de suprimento. A unidade foi modelada nos Chindits do brigadeiro britânico Ord Wingate, pequenas forças móveis capazes de operar profundamente atrás das linhas inimigas por longos períodos. George foi designado para o 2º Batalhão. Seu papel não era oficialmente listado como atirador de elite. O exército não tinha uma posição oficial de atirador de elite em sua estrutura organizacional. George foi designado como líder de pelotão de fuzileiros, mas a recomendação do Coronel Ferry o acompanhou desde Guadalcanal, e o comandante do batalhão sabia o que George podia fazer com um fuzil. O treinamento ocorreu no centro da Índia, e o terreno era diferente de Guadalcanal, mas os princípios eram os mesmos. Calor, umidade e vegetação densa limitando a visibilidade. A selva da Birmânia seria pior, terreno mais íngreme, chuvas mais intensas e um inimigo que conhecia o terreno melhor do que qualquer força americana. George modificou seu equipamento para a missão na Birmânia. A Winchester modelo 70 funcionara bem em Guadalcanal, mas aquelas eram operações de curto alcance com suprimentos regulares. Na Birmânia, haveria patrulhas que duravam semanas e percorriam centenas de milhas pela selva. Cada onça de peso importava. George removeu a mira Lyman Alaskan e a substituiu por uma mira Weaver 330 mais leve, com a mesma ampliação de 2,5 vezes, mais 8 onças mais leve. Ele também substituiu a coronha de madeira por uma versão sintética mais leve. As modificações reduziram o peso do fuzil de 9 libras e 12 onças para 8 libras e 14 onças. Não muito, mas em uma patrulha de 2 semanas carregando 60 libras de equipamento, cada onça fazia diferença. Os mercenários de Merrill entraram na Birmânia em fevereiro de 1944. Sua missão era avançar pelo norte da Birmânia e capturar o aeroporto de Myitkyina. Esse aeroporto era crucial para as linhas de suprimento dos aliados para a China, mas as forças japonesas controlavam a região. Com cerca de 4.000 homens, os mercenários de Merrill se aproximariam por terra, através de um terreno que os japoneses consideravam intransponível para grandes forças. O terreno incluía montanhas, rios, selva, sem estradas e apenas algumas trilhas limitadas. A força carregaria todos os suprimentos nas costas ou em mulas, sem veículos motorizados ou apoio de artilharia, apenas fuzis e morteiros. Eles conseguiam se mover rapidamente por um terreno aparentemente impossível. O batalhão de George iniciou a marcha em 24 de fevereiro. Na primeira semana, percorreram 83 milhas através de montanhas e selva. Muitos soldados desabaram de exaustão, e os casos de malária aumentavam a cada dia. As mulas tinham dificuldades com o terreno, e algumas tiveram que ser abatidas quando quebravam as pernas em encostas íngremes. Em março, o batalhão havia percorrido 217 milhas e enfrentado os japoneses 12 vezes. Houve pequenos combates, emboscadas e tiroteios rápidos, seguidos de retiradas apressadas. Os mercenários de Merrill não visavam manter território, eram usados para se mover, perturbar, cortar linhas de suprimento e criar caos atrás das posições japonesas. George usou a Winchester 3 vezes durante a marcha, uma vez a 412 jardas contra um oficial japonês que comandava tropas em um ponto de travessia de rio. Ele disparou um tiro a 380 jardas contra uma posição de metralhadora. Seu terceiro tiro foi a 290 jardas contra um atirador que mantinha uma patrulha de Merrill imobilizada. 3 tiros, 3 mortes. George nunca disparou mais de um tiro por combate.
O som do disparo da Winchester era característico. Diferente do estampido seco da Garand, um único tiro já denunciava sua presença. Um segundo tiro era desnecessário. Daria tempo aos japoneses para localizá-lo. George aprendeu a atirar e se mover imediatamente. A marcha para Myitkyina levou 3 meses, e no final de maio, os mercenários de Merrill haviam percorrido mais de 700 milhas. Eles perderam mais homens para doenças do que para combate. Malária, disenteria, tifo. A unidade que entrou na Birmânia com 5.300 homens foi reduzida a menos de 3.000 em serviço ativo. Em 17 de maio, os mercenários de Merrill capturaram o aeroporto de Myitkyina. A operação foi bem sucedida, mas o custo foi alto. A unidade não era mais eficaz em combate. Muitas baixas, muitos doentes, muito tempo na selva sem descanso ou cuidados médicos adequados. George sobreviveu à campanha da Birmânia. Sua Winchester também sobreviveu, mas o fuzil que se mostrara eficaz em Guadalcanal foi usado apenas 7 vezes em 3 meses de operação. Os mercenários de Merrill raramente se envolviam no tipo de tiro de precisão de longo alcance que exigia um fuzil com mira telescópica. A maioria dos combates era em curta distância, emboscadas a 50 jardas ou menos, tiroteios em vegetação densa onde mal se via a 30 pés. George percebeu algo durante os 3 meses na Birmânia. A Winchester modelo 70 era um fuzil excelente, talvez o melhor fuzil esportivo de tiro único já fabricado. Mas a guerra moderna estava mudando, e fuzis semiautomáticos como a Garand estavam se tornando padrão. A próxima guerra exigiria armas e táticas diferentes, mas não haveria uma próxima guerra para George, pelo menos não imediatamente. Em junho de 1944, ele foi evacuado da Birmânia com o restante do grupo Marauders, e a unidade foi dissolvida. George foi reassignado para tarefas de treinamento nos Estados Unidos, mas nunca mais usou sua Winchester em combate. George retornou aos Estados Unidos em julho de 1944, e o exército o promoveu a capitão e o designou para Fort Benning, Geórgia. Seu trabalho era treinar oficiais de infantaria em habilidades de tiro e táticas de pequenas unidades. Ele ensinava as lições que aprendeu em Guadalcanal e na Birmânia, como se mover por terreno de selva. Ensinava como identificar e eliminar alvos a longa distância e como operar de forma independente sem linhas de suprimento. Ele manteve sua Winchester modelo 70. O rifle viajou de Illinois para Tennessee, para Guadalcanal, para a Índia, para a Birmânia e então para a Geórgia. Ele eliminou pelo menos 14 soldados inimigos em confrontos confirmados, possivelmente mais. George parou de contar depois da Birmânia. A arma ficava em um armário em sua casa em Fort Benning. George raramente olhava para ela. A guerra mudou. As ilhas do Pacífico estavam sendo recapturadas uma a uma. As forças americanas avançavam pela França e para a Alemanha, e a demanda por atiradores individuais com seus próprios rifles estava diminuindo. O exército estava padronizando a produção em massa, peças substituíveis, soldados com equipamento idêntico e treinamento idêntico. George entendia a necessidade. A guerra moderna exigia escala industrial, mas algo estava se perdendo: a habilidade individual e a abordagem artesanal de ser soldado. A ideia de que um homem com um rifle certo e treinamento adequado poderia mudar o resultado de uma batalha também estava se perdendo. George foi dispensado em janeiro de 1947. Tenente-coronel, 2 medalhas Estrela de Bronze, um coração púrpuro, distintivo de infantaria de combate, ele retornou a Illinois e se matriculou na Universidade de Princeton sob o GI Bill. Ele estudou ciência política e se formou com honras em 1950. Depois de Princeton, George passou 4 anos em Oxford, depois 4 anos na África Oriental Britânica, estudando política e instituições regionais. Eventualmente, ele se estabeleceu em Washington, D.C., como diretor executivo do Instituto de Relações Afro-Americanas. Depois, ele se juntou ao Instituto de Serviço Exterior do Departamento de Estado, como conselheiro e palestrante sobre assuntos africanos. George nunca falou publicamente sobre Guadalcanal ou Birmânia naqueles anos. Ele tinha colegas que sabiam que ele serviu no Pacífico, mas não sabiam sobre Point Cruz. Eles não sabiam sobre os atiradores japoneses. Eles não sabiam sobre a Winchester modelo 70 guardada em uma caixa em sua casa. Em 1947, George decidiu escrever o que aconteceu, não para publicação, apenas para seu próprio registro. Ele queria registrar as armas e táticas da guerra na selva, enquanto os detalhes ainda estavam frescos.
Ele escreveu por 6 meses. O manuscrito tinha mais de 400 páginas. Um amigo na National Rifle Association leu o manuscrito e se ofereceu para publicá-lo. George hesitou. O livro era técnico, descrevendo em detalhe rifles, munições e trajetórias, não o tipo de conteúdo que atrai leitores comuns. Mas a NRA o convenceu. O livro foi publicado em 1947 com o título Shots Fired in Anger e tornou-se um clássico entre entusiastas de armas. E para historiadores militares, o livro descrevia as experiências de George em Guadalcanal e na Birmânia com precisão clínica, sem embelezamento, sem heroísmo, apenas fatos e observações sobre o que funcionava e o que não funcionava em combate. O livro ainda está impresso hoje, ainda usado como referência por colecionadores e historiadores que estudam armas pequenas da Segunda Guerra Mundial. As descrições de George sobre armas japonesas ainda são um dos documentos contemporâneos mais detalhados disponíveis. George viveu para ver os Estados Unidos participarem de mais 3 guerras: Coreia, Vietnã, Guerra do Golfo. Ele testemunhou a evolução dos fuzis militares do Garand para o M14 e para o M16. Ele viu o atirador de elite se tornar uma especialidade militar formal, com treinamento e equipamento dedicados. Ele viu as lições da Segunda Guerra Mundial serem reaprendidas e refinadas por novas gerações de soldados. John George faleceu em 3 de janeiro de 2009. Ele viveu até os 90 anos, e a Winchester Modelo 70, que eliminou atiradores japoneses em Guadalcanal, foi doada ao Museu Nacional de Armas de Fogo em Fairfax, Virgínia. Ela está em uma vitrine com uma placa descrevendo sua história. A maioria dos visitantes passa sem parar. Parece qualquer outro rifle de caça antigo, mas na verdade não é. Este é o rifle que provou que um atirador campeão estadual com uma mira telescópica montada poderia atirar melhor do que atiradores militares treinados profissionalmente. Este é o rifle que limpou o Point Cruz Grove em 4 dias, enquanto um batalhão inteiro não conseguiu em 2 semanas. Este é o rifle que mudou a forma como o exército americano pensava sobre a habilidade individual de atirador na guerra moderna. Se esta história te emocionou como nos emocionou, faça um favor, aperte o botão de like. Cada like diz ao YouTube para mostrar esta história para mais pessoas. Clique em inscrever-se e ative as notificações. Estamos resgatando histórias esquecidas de arquivos empoeirados todos os dias. Histórias de atiradores que provaram seu valor com habilidade e coragem. Pessoas reais, heroísmo real. Deixe um comentário agora e nos diga de onde você está assistindo. Você está assistindo dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália? Nossa comunidade se estende por todo o mundo. Você não é apenas um espectador. Você faz parte de manter essas memórias vivas. Diga-nos sua localização. Diga-nos se alguém em sua família serviu. E apenas nos diga que você está aqui. Obrigado por assistir e obrigado por garantir que John George não desapareça no silêncio. Estes homens merecem ser lembrados. E você está ajudando a tornar isso realidade.